Viana, eu sou o criador do Método Moto e eu ensino você a evitar acidentes e fazer seus trajetos com segurança, mesmo que você use a moto no trânsito arriscado, carregado do dia a dia. Esse é o objetivo, né? Então, assim, já começando, não dando teaser, mas já indo direto para os finalmente, eu já vou dizer que raspar a pedaleira da moto não é uma boa ideia. Nunca foi uma boa ideia e nunca será uma boa ideia. Em nenhum tipo de velocidade, né? Que tem gente aí que pode estar pensando: "Ah, se eu raspar a pedaleira da moto em alta velocidade, eu tenho um efeito, mas quando eu raspo em baixa, eu tenho outra, e quando eu raspo a pedaleira em baixa velocidade, quando eu estou lá fazendo meu treino, aquele treinozinho de cone, raspo a pedaleira, não tem problema", e não é bem assim. Então, raspar a pedaleira, seja em qual velocidade for, não é uma boa ideia. Nunca foi e nunca será uma boa ideia. Se a gente for escolher entre momentos de raspar a pedaleira, eu vou dizer para vocês que entre raspar a pedaleira em alta velocidade e raspar a pedaleira em baixa velocidade, eu prefiro muito mais raspar a pedaleira em baixa velocidade, tá? Então, se você for taxar em termos de risco, alta velocidade e baixa velocidade, raspar em alta velocidade é sempre pior do que raspar em baixa velocidade, e daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Então, gosto de fazer treinamentos de moto-habilidade, gosto de pegar minha moto, fazer lá, aprendi num curso ou no outro, que eu tenho que ir lá e raspar a pedaleira em baixa velocidade, e não sei o quê. Posso continuar fazendo isso? Isso é seguro? Isso não é seguro? Isso não é seguro, tá? Mas é menos arriscado do que raspar em alta velocidade, sem dúvida nenhuma, tá bom? Então vamos colocar essa taxação para que a gente comece a dividir os assuntos. Então, entre raspar a pedaleira em alta velocidade e raspar a pedaleira em baixa velocidade, eu prefiro que você raspe a pedaleira em baixa velocidade. No fundo, eu não quero que você raspe a pedaleira em velocidade nenhuma. Você vai entender daqui a pouco por quê. Mas, se acontecer, e se você raspar a pedaleira em baixa velocidade, o risco é sempre menor, mas existe risco, ok? Então não pense você que em baixa velocidade eu não tenho risco ao raspar a pedaleira. Tem risco também. Esse assunto vai passar hoje por 5 etapas. Então eu vou te dar hoje 5 motivos para que você nunca mais raspe a sua pedaleira. Você vai entender hoje tecnicamente os efeitos de raspar a pedaleira. E você vai poder discutir, não só discutir, como clarificar com seus amigos, com seus familiares, enfim, com os motociclistas que estão do seu lado e que gostam de ter essa atitude, o porquê de não fazer isso, tá bom? Antes, alguns esclarecimentos. Então, raspar a pedaleira. Pedaleira, o que é pedaleira? Pedaleira é considerada uma parte da moto chamada de parte fixa. Calma, calma. Parte fixa porque ela nasce de um eixo perpendicular da moto, né, um suporte, um parafuso, um braço, alguma coisa, e ela está conectada a esse eixo perpendicular, esse suporte, parafuso, braço, e ainda que ela tenha certo movimento para cima e um mínimo para baixo, ela ainda assim é considerada uma parte fixa, porque mesmo que ela rebata integralmente para cima, ela está presa nesse suporte, nesse parafuso, e esse suporte, parafuso é a primeira coisa que tende a raspar no chão quando a pedaleira sofre o movimento de levantar, tá bom? Então a pedaleira é por si denominada parte fixa da moto, ok? Pedaleira pode ser tanto a pedaleira convencional, que a gente conhece na moto, aquela pedaleira fina, que sai e cria um ângulo de 90 graus em relação ao chassi da moto, né? Então tá aqui o ângulo, o eixo longitudinal da moto, e aqui a gente tem sempre nascendo, ó, eixo longitudinal da moto, e a gente tem sempre nascendo alguma coisa perpendicular, e isso pode ser mata-cachorro, mata-gato, outros protetores e as pedaleiras, tanto a pedaleira do piloto quanto a pedaleira do garupa. E a pedaleira pode ser tanto aquela fininha, como pode ser também uma plataforma. Então, nas motos custom,
é muito comum a gente ter uma pedaleira em formato de plataforma. É conhecida como plataforma e não pedaleira. Alguns chamam de pedaleira, mas o correto seria chamar de plataforma, né. A plataforma, ela você tem o suporte integral de pé, né. Então, enfim, é bom a gente fazer esse mapa mental, ainda que seja óbvio para uns, é legal a gente esclarecer para outros, tá bom? O efeito físico em ambas é igual. Os efeitos físicos, esses 5 efeitos que a gente vai tratar aqui hoje, se reproduzem em ambas que eu falei, especialmente nas plataformas, elas têm uma área de contato maior com o solo. Os efeitos físicos da raspagem tendem a se potencializar. Tenho uma moto com pedaleira, raspo no chão, tem um efeito e tem um risco. Tenho uma moto com plataforma, raspo no chão, efeito e pelo menos 3 vezes mais risco, pelo menos, porque a plataforma tem uma área de contato maior e no ato da raspagem, vocês vão entender por que daqui a pouco, os efeitos físicos se intensificam. Então, muito cuidado se você tem plataforma, porque o risco de raspar a plataforma no chão é sempre infinitamente superior ao risco de se raspar uma pedaleira no chão. Ah, então eu posso raspar a pedaleira porque é pedaleira e não é plataforma. Não, você não deve raspar nenhuma, tá bom? Mas enfim, é isso. Vamos começar a bater contra um imaginário popular. E antes que eu entre nos 5 motivos pelos quais você não deve raspar a pedaleira ou a plataforma no chão, eu quero tratar desse imaginário popular, né. Esse imaginário popular, essa crença ruim que se vende por aí, é uma crença de que quem raspa a pedaleira no chão, o faz porque domina a moto com muita habilidade, né, ou faz porque tem, habilidades, skills que, outras pessoas não têm. E aí se vende que raspar a pedaleira é algo bonito, é algo que representa, habilidade. E se fizer faísca, então é uma coisa linda, né. Fazendo faísca, então, você poder bater uma foto com faísca. Uma vez eu recebi uma foto de uma pedaleira com faísca de um curso e eu assustei. Eu até gerei alguns comentários técnicos, enfim, e eu assustei, para vocês verem o que que a gente tem por aí em termos de conteúdo de ensino. Então esse imaginário popular de que raspar a pedaleira no chão é sinal de habilidade, a gente tem que, de cara, dizer que é uma tremenda, tremenda besteira, né. Então, por favor, elimine de imediato isso que você ouve, de que raspar a pedaleira no chão é sinal de habilidade, de domínio na moto, porque não é, efetivamente não é. Raspar a pedaleira no chão não é sinal de domínio da moto e habilidade, ao contrário. Raspar a pedaleira no chão é domínio de falta, é sinal claro de falta de conhecimento. E é isso que a gente vai tratar aqui hoje. Então a primeira coisa que a gente deve fazer, quando a gente escuta esse tipo de colocação, e a gente escuta direto, seja no YouTube, no Facebook, no Instagram, e entre os amigos, e olha, eu vi algumas, comunidades, eu vi algumas páginas no Facebook e aqui no Instagram sobre raspar a pedaleira, né, e é um absurdo, é um absurdo. Eu não vou nem dizer o nome das páginas, porque dos perfis, não me faz nenhum sentido ficar promovendo esse tipo de coisa, quando eu promovo o oposto, né, eu promovo segurança. Então, elimine isso da sua cabeça de imediato, tá. Raspar a pedaleira não é, nunca foi e nunca será sinal, habilidade de segurança. Tire isso da sua cabeça de imediato. Daqui para frente a gente tem esse ponto em comum para a gente poder continuar conversando. Se você acha que raspar a pedaleira, que raspar a plataforma é uma coisa legal, que isso é besteira, então seu lugar não é aqui, pode ir embora, porque aqui eu categoricamente vou te mostrar que não é uma boa ideia. Mas se você quiser ficar aqui para ouvir o argumento, quem sabe eu mudo tua percepção disso, tá bom? 5 motivos pelos quais você não deve raspar a pedaleira e deve explicar isso para as pessoas que convivem com você. E o primeiro motivo é desrespeito
o ângulo de inclinação da moto em relação ao ângulo de inclinação do corpo, tá? Bom, vamos lá. Quando eu estimulo alguém a raspar a pedaleira, você pode imaginar que eu estimulo a que se faça um ângulo em relação ao horizonte muito fechado, né. Então, para raspar a pedaleira, eu preciso necessariamente tomar um ângulo de inclinação em relação ao horizonte, bem maior do que o ângulo convencional, que na tua cabeça seria um ângulo seguro para executar aquela curva, tá bom? Então, o primeiro motivo para você não raspar a pedaleira é que, obrigatoriamente, para que isso aconteça, esse ângulo de ataque que você está assumindo, o ângulo de inclinação da moto em relação ao horizonte, em relação ao solo que você está assumindo, ele tende a ser exageradamente alto. Quando a gente assume um ângulo exageradamente alto, isso gera um efeito em relação à moto e principalmente em relação ao piloto, tá? Para que eu, assuma um ângulo de inclinação exageradamente grande, eu preciso ter domínio de um assunto chamado inclinação corporal. Quando eu inclino a moto demais, quando eu tomo um ângulo exageradamente alto da moto, obrigatoriamente, necessariamente, eu tenho que realizar um ângulo corporal. Se eu deito a moto demais em relação ao solo, ao horizonte, infelizmente o meu ângulo corporal tende a acompanhar a moto, né, naturalmente. É muito difícil que eu chegue a um ponto de deitar a moto tanto que ela comece a raspar, sem que eu tome alguma posição de inclinação, ok? Quase sempre, quando eu tomo a posição de inclinação para que aconteça a raspagem da pedaleira, essa inclinação sai errada. Ou ela sai demasiadamente alta para dentro do eixo da curva, ou eu tendo a querer ficar reto e jogar demais a moto, o que gera, um outro efeito físico muito perigoso. Então, especialmente em relação ao primeiro motivo para que você não deve raspar a pedaleira, eu diria que para raspar a pedaleira, você deve deitar a moto demasiadamente, você deve angular a moto, exageradamente a ponto de que ela se aproxime do ângulo, de 90 graus, o ângulo horizontal, 90 graus não, perdão, o ângulo de 180 graus horizontal do solo. E para que você acompanhe esse ângulo, você deve ter feito duas coisas: ou você deitou demais junto com a moto, né, ou você tentou ficar ereto e jogou a moto. E aí, seja por um lado, seja por outro, a perda de controle é iminente, tá bom? Então, o primeiro motivo para você não raspar a pedaleira diz respeito exatamente ao fato de que, ao raspar a pedaleira, você deve ter deitado a moto em demasia, e se você deitou a moto em demasia, você deve ter acompanhado a moto, portanto, você inclinou o corpo em demasia. E se você não o fez, não, eu não inclinei o corpo, você deve ter jogado a moto em demasia e tentado ficar reto. Vamos começar por essa segunda. Quando você fica reto, você cria uma tangente de força nessa direção e a moto está deitada, cria uma tangente de força nessa direção. Dois vetores de força criam um ângulo chamado resultante de equilíbrio. E essa resultante de equilíbrio não tem e não guarda relação muito íntima com a curva que você vai tomar, né? Porque eu estou numa resultante, eu estou num ângulo, a moto está no outro, e a tendência dessa resultante de equilíbrio é manter a minha moto no traçado que eu não desejo, tá bom? O segundo aspecto é que, quando você deita demais junto com a moto, quase sempre você erra o ponto de deitar, porque tem, além do teu corpo, além do teu peso corporal, você ainda tem o peso corporal do equipamento. Então, quase sempre você não consegue manejar esse peso corporal entre os dois. Há um erro crasso nisso e você termina deitando a moto demais, tá bom? Esse é o primeiro motivo pelo qual você não deve raspar a pedaleira, porque você ou coloca peso demais na moto e faz com que a moto incline em demasia, ou você não inclina junto com a moto, faz com que a moto deite
interferindo diretamente na resultante de equilíbrio que vai afetar a tua curva final, tá bom? Segundo motivo, vamos lá. Segundo motivo é o motivo de toque de pneu no chão. Um clássico de raspagem de pedaleira é você provocar um toque de pneu no chão, com um efeito que você não queria. Então imagina o seguinte, acompanhe comigo rapidamente. Deixa eu pegar alguma coisa aqui. Opa, boa! Tem uma latinha aqui, ó, de Natal. Vai simular aqui o nosso pneu, tá bom? Então, ó, nosso pneu aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Não, não vai dar certo. Espera aí. Eu preciso de um eixo longitudinal. Vamos imaginar. A melhor coisa que a gente pode fazer é imaginar, tá bom? Eu tô sem a minha motinha aqui, tá em São Paulo. Vamos lá, pessoal. Quando eu estou em linha reta, perpendicular ao solo, então solo perpendicular, você pode imaginar aqui que toca muito pneu no chão. Eu estou em linha reta, bastante pneu tocando no chão, e enfim. Quando eu estou com bastante pneu tocando no chão, você pode imaginar, por A mais B, que a gente tem muita tração, né? Muito pneu no chão, muita tração, natural, perfeito, tranquilo. À medida que eu vou deitando a minha moto, à medida que eu vou inclinando ela a ponto de raspar a pedaleira, o que quer dizer que eu inclinei a moto bastante, você pode imaginar que o toque de pneu fica variável, né. Então, à medida que eu vou deitando, eu vou tendo um toque de pneu variável, esse pneu vai variando em proporção de toque no solo, tá. E aí eu tenho nitidamente, quando eu chego a ponto de raspar a pedaleira, eu tenho uma área de pneu menor tocando no chão, né. Então esse é o segundo motivo pelo qual você não deve raspar a pedaleira. Porque raspar a pedaleira indica que naquele momento você teve uma área menor de pneu tocando no chão. Como é que você pode afirmar isso? Com muita tranquilidade. Então, ó, só para vocês entenderem aqui, eu tenho a moto perpendicular ao solo, né, a moto tá rodando, digamos que o pneu já esteja deformado, né, e à medida que eu vou deitando a minha moto, eu vou tendo um menor ângulo de toque de pneu no solo, isso é natural, né. Quanto maior o toque de pneu no chão, maior a tração. Quanto maior a tração, maior o grip. Quanto menor o toque de pneu no chão, menor a tração e talvez impacte no grip. A gente vai entender um pouquinho do efeito também, de um toque estreito no chão, mas via de regra, como eu tenho menos área de pneu no chão, eu estou sujeito a outras ações, outras forças, como, por exemplo, derrapamento lateral em função de sujidades, erros de traçado, vocês vão entender daqui a pouquinho. Então veja, raspar a pedaleira exige que a moto deite bastante. Se a moto deita bastante, eu tenho sempre uma área de pneu menor tocando no chão, e isso impacta direto na minha segurança final na curva, tá. Então esse é o segundo motivo pelo qual eu não devo raspar a pedaleira, porque quando eu raspo a pedaleira, você diz que deitou tanto a moto a ponto de raspar a pedaleira, e se você o fez, justamente você deixou a área de pneu com menor toque no chão. E isso tem um efeito físico cruel para quem não tem certas habilidades, tá bom? Antes de eu entrar no terceiro motivo, vamos ler aqui um comentário. Infelizmente, até na condução esportiva em autódromos é amplamente divulgada a raspagem das pedaleiras e saboneteiras como algo correto, pelo simples fato de mostrar aos outros necessidade de mostrar. É isso mesmo, Ailton, você está correto. A gente vê essa atitude direto, de novo, como um sinal claro de habilidade, mas a gente está vendo aqui que não é habilidade. Então a gente tem já 2 riscos esboçados claramente. Só por esses 2 riscos, eu já não rasparia a pedaleira no chão mais nunca, tá bom? Terceiro motivo pelo qual eu não devo raspar a pedaleira. Obrigado, Silvana. Eu não devo raspar, o terceiro aspecto pelo qual eu não devo raspar a pedaleira no chão, tá? E esse aspecto diz respeito diretamente às forças físicas. Então vamos lá, vamos voltar para a nossa aula de física,
que eu sei que muita gente fugiu da aula de física, mas vocês que não fugiram, estão aqui, vão poder me ajudar, tá? Lembre aqui comigo, quando eu tenho muita força, né, e a força aqui traduzida em peso, tá? Quando eu tenho muita força, muito peso, num ângulo pequeno, numa área pequena, eu tendo a ter muito arraste. Então, quando eu deito a moto até um certo ponto que é considerado saudável, ah, eh tecnicamente seguro, eu tenho uma área de pneu menor, eu tenho a mesma input de força, de peso invariável da moto, mas eu tenho, forças que derivam do movimento centrípeto, centrífugo, seja lá o que for, mais a força gravitacional que joga aquele conjunto inteiro contra o chão. E quanto menor a área, mais pressão eu crio no chão. E quando eu crio essa pressão, teoricamente, eu tenho, muito gripe, muito arraste. Agora pensa bem uma coisa, se você usar essa regra, você fala: "Ah, então beleza, então eu posso deitar a moto bastante a ponto de raspar a pedaleira, porque já que eu tenho uma área menor, né, com a área menor, eu tendo a ter muito arraste. Se eu tenho arraste demasiado, eu tenho muito gripe, se eu tenho gripe, eu tenho mais estabilidade", e por aí vai afora, tá bom? Mas tem um efeito físico cruel disso tudo, quando você deita a moto em demasia a ponto de raspar a pedaleira, imagine você que a sua área de contato do pneu no chão é mínima. E como eu tenho uma área muito pequena, eu tenho um input de força absurdamente alto naquela área. E, portanto, fazer qualquer tipo de movimento no guidão tende a ser extremamente difícil. Você imagina a quantidade de peso envolvida que tem ali, a ponto de você deitar a moto num ângulo tão profundo, onde você começa a raspar a pedaleira ou raspa efetivamente a pedaleira, né. Então você imagine que o input de força que acontece naquele momento, naquele ângulo de momento, ele é tão forte que você mal consegue dominar o guidão. Em função do peso exagerado naquele estreito, toque de pneu no chão. Tudo o que você quer durante uma curva é ter domínio do guidão. É ou não é? Invariavelmente, tudo que você precisa para ficar seguro numa curva é ter domínio do guidão. Domínio do teu ângulo, domínio que você, desfazer algum movimento, domínio para você refazer um tangenciamento, domínio para você reinclinar a moto, domínio para você eventualmente aplicar um ponto terço, domínio para você eventualmente, sair de um ângulo de colisão, ou domínio para você fugir de uma deformidade do asfalto, um buraco, sei lá, qualquer outra coisa. Então você precisa ter, um momento de força onde você consiga ter algum domínio do guidão, né. Quando você me diz que raspou a pedaleira, você traduz para mim o seguinte: eu deitei tanto a moto, a ponto de raspar a pedaleira ou a plataforma, que eu deixei a minha área de toque, de contato do pneu no solo, mínima. E quando eu fiz isso, eu criei naquela área mínima pressão de força exageradamente alta, né. E ali eu tenho menor possibilidade de ter controle no guidão como eu queria ter. É daí, meus amigos, justamente daí que nasce o quarto efeito, né. O quarto efeito, ele começa a ser derivado desse terceiro efeito que a gente está falando aqui agora. Então, o terceiro efeito é o input exagerado de peso, de força, naquela área mínima, aquela faixa estreita de pneu que está tocando no chão. E esse input exagerado deriva o quarto efeito pelo qual você não deve raspar a pedaleira no chão. Esse quarto efeito diz respeito justamente à propensão maior a erros em função desse peso exagerado, e isso reflete diretamente no menor tempo de reação da moto que você vai precisar para fazer certas coisas. Quarto efeito é justamente a falta
de amplitude de reação que você precisa ter para vencer aquele peso exagerado, exercido, com tão pouca área tocando de pneu no chão e com tanto efeito de peso da moto, com tanto efeito de força gravitacional, com tanto efeito de forças tangenciais, centrífuga, centrípeta, enfim. A propensão a erro, a possibilidade de você entrar na curva errada, no meio da curva, você deitar a moto exageradamente, a ponto de raspar a pedaleira. E no meio da curva, você se der conta de que fez o tangenciamento errado, está executando uma curva que muito provavelmente vai gerar problema lá na frente, a probabilidade de você ter esse erro de traçado é alta em função de deitar a moto em demasia. Mas, sobretudo, a possibilidade de você desfazer esse ângulo em função desse peso exagerado é baixa. Então, é arriscadíssimo entrar tão deitado numa curva a ponto de raspar a pedaleira, porque se você errar 1 milímetro de tangenciamento, você não vai conseguir desfazer o movimento que você fez para entrar naquela curva, tá bom? Então esse é o quarto motivo pelo qual não se deve, de maneira nenhuma, entrar numa curva, raspando a pedaleira, tá bom? O quinto motivo pelo qual você não deve raspar a pedaleira. E agora esse é o motivo que a gente é um motivo mais óbvio, é um motivo que as pessoas, teimam em esquecer, é o motivo pelo qual, os acidentes mais acontecem em função desse quinto motivo, e ao mesmo tempo é um motivo que faz parte do imaginário e do desejo daqueles que gostam de raspar a pedaleira no chão, a bendita da pedaleira no chão, tá? Você não deve raspar a pedaleira no chão. Quinto motivo pelo qual você não deve raspar a pedaleira no chão é justamente pelo fato de que a pedaleira é considerada uma parte fixa, como eu expliquei para vocês. Já vou revisar esse ponto. E toda parte fixa que raspa no chão, especialmente uma parte fixa conectada a um eixo longitudinal. Então, ó, a gente tem aqui o eixo longitudinal da moto e a gente tem a nossa amiga pedaleira ou plataforma. Deixa eu pegar aqui, ó, a gente tem, deixa eu ver se dá para aqui, ó, pronto. Imagine aí, tá bom? A gente tem a nossa amiga pedaleira. Eixo longitudinal da moto, aí a nossa amiga pedaleira. Quando você inclina a moto aqui, ela começa a raspar no chão. Algumas pedaleiras tendem a ter esse movimento maior, algumas pedaleiras, especialmente as plataformas, tendem a ter um movimento menor, tá? Pedaleiras com movimento maior, pedaleiras com movimento menor. Essas pedaleiras que têm um movimento menor, opa, desfocou minha câmera, volta aí. Essa pedaleira que tem um movimento menor, ela isso é típico das plataformas. Então, as plataformas de moto custom, elas tendem a ter um movimento menor, especialmente a Harley e algumas outras motos que têm plataforma, tá bom? Lembre-se que essas pedaleiras ou plataformas, elas estão conectadas a um eixo longitudinal. Essa conexão é feita através de N formas, né? Pode ser um parafuso fixado aqui, ó, diretamente, esse parafuso vai direto ligado no quadro da moto, no eixo longitudinal da moto. Pode ser um suporte, então no caso da Harley Davidson, por exemplo, de outras motos, existe um suporte aqui embaixo, ó. Então o suporte vai preso no eixo longitudinal, e aí você tem no meio da pedaleira, da plataforma, entra um suporte, e aí você tem pouco movimento, tá bom? Mas eu quero que você pense o seguinte: por ter alguma coisa segurando a pedaleira, há uma tendência grande daquela parte fixa também tocar no chão, né. Então vamos lá, ó, eixo longitudinal, pedaleira, plataforma, inclinei a moto, ela começa a raspar no chão, ela tem um movimento, ok? Pode ser que ela chegue nesse movimento aqui de tanto que você deitou a moto. Vai chegar uma hora que a pedaleira tende a sumir, ela eleva tanto
que ela some da raspagem. E o que começa a raspar é o que está aqui embaixo, é o parafuso, é o braço, é a conexão, é a extensão, isso que começa a raspar. A pedaleira ou a plataforma tem algum movimento. As conexões que estão ali embaixo não têm movimento. Então, o parafuso, o suporte, o bracinho, não tem movimento. E aí imagine o seguinte, quando algo fixo raspa no chão, ainda que ele tenha, ainda que a parte anterior, a pedaleira ou a plataforma tenha algum movimento, mas quando algo que é fixo, que não tem movimento, né, num eixo longitudinal, começa a raspar no chão, essa coisa tende a alavancar o eixo longitudinal. Então, quando esse parafuso, esse suporte, esse braço começa a raspar no chão, ele tende a alavancar o quê? A roda traseira. E quando a gente alavanca a roda traseira, a gente tem imediata perda de tração do conjunto ciclístico da moto. Imediata perda de tração do conjunto ciclístico da moto. Ou seja, vou traduzir. Raspou a pedaleira, a possibilidade de você chegar perto do parafuso, ou do bracinho, ou da mãozinha que sustenta aquele conjunto, aquela pedaleira ou plataforma, é alta, é alta. A maioria das vezes você raspa a pedaleira e você não se dá conta de quanto você inclinou para chegar naquele movimento. A tendência é que você se aproxime do parafuso, a tendência é que você se aproxime da mãozinha, da conexão, ela é muito alta. E a tendência de que você crie com aquele ponto de raspagem uma alavanca é alta também. E se você criar uma alavanca, você tende a elevar a roda traseira, ela tende a sair do chão ou pelo menos perder toque no chão. E se ela perde toque no chão, ela perde gripe. Se ela perde gripe, ela perde aderência. Se ela perde aderência, ela tem um efeito direto no tracionamento da moto. E aí, meu amigo, o efeito nefasto é um só: escorregamento lateral, né. Não existe outro efeito que não seja a escorregamento lateral e o chão, em função da perda de tração, tá bom? Tem N vídeos no YouTube, que mostram isso, tem um vídeo específico, mas eu não vou mostrar aqui para vocês hoje, porque eu me propus, nessa live, a fazer uma live de conteúdo que servisse também para o Instagram, né. À medida que eu faço, exibo um vídeo aqui, o pessoal do Instagram não enxerga, mas vai ter uma oportunidade que a gente vai tratar especialmente desse vídeo quando eu faço, a live de curva, tá bom? Então, o quinto motivo pelo qual você não deve raspar a pedaleira no chão, para a gente fechar e revisar aqui, é que raspar a pedaleira no chão representa fortemente o fato de que você está raspando algo que faz parte de um conjunto tido como conjunto fixo, ou conjunto com pouquíssimo movimento, no caso de uma plataforma. E aí, meus amigos, quando eu raspo um conjunto que é tido como fixo ou de pouco movimento, eu tenho um input de força exagerado naquele conjunto de suporte, parafuso, mãozinha, bracinho, e isso tende a criar um alavancamento da roda traseira e, por consequente, tendo a perder o tracionamento da roda traseira, seja pelo fato dela ter levantado e perdido o toque no chão, seja pelo fato dela ter tido um alívio de toque no chão, né. Alívio de toque no chão com aceleração alta representa também uma afetação direta no sistema de tracionamento da moto, tá bom? Estes 5 motivos fazem com que você, não raspe mais o conjunto pedaleira no chão. Como eu estava avisando para vocês, como eu estava dizendo no começo da live, antes de eu revisar os 5 motivos, eu estava falando sobre os efeitos de raspar a pedaleira em velocidade e os efeitos de raspar a pedaleira em baixa velocidade, tá bom? Olha a minha frase: raspar a pedaleira em baixa velocidade é menos arriscado, ou seja, continua sendo arriscado raspar a pedaleira em baixa velocidade, tá bom? Em alta velocidade já está claro, pelos 5 motivos que eu expus e que daqui a pouco eu vou revisar com vocês, por A mais B, como 2 e 2 são 4,
Raspar a pedaleira em alta velocidade é extremamente perigoso. Do ponto de vista técnico, não é porque eu acho, hein. Eu trouxe para vocês motivos físicos. Mas existe uma mitigação desses efeitos físicos quando eu raspo a pedaleira em baixa velocidade. E aí, antes de falar sobre isso, cabe mencionar o que que é baixa velocidade e o que que é alta velocidade. E esse conceito é um conceito relativo e diz respeito ao movimento que está sendo feito. 30 por hora pode ser considerado alta velocidade, pode. 60 por hora pode ser considerado baixa velocidade. 80 por hora pode ser considerado uma velocidade mediana. Pode não ser considerado uma alta velocidade, depende do referencial e depende exclusivamente do campo de ação que você está executando ou que você está executando, tá bom? Vamos assumir agora uma baixa velocidade de fato, baixa velocidade de exercício, né? E aí o que eu mais vejo são alguns instrutores que gostam de colocar os alunos para executar movimentos de baixa velocidade, até 10, 15 por hora, baixa velocidade mesmo, de fato, né? Mas esses instrutores gostam de levar o aluno a raspar a pedaleira nessa velocidade. Vamos atentar, vamos conversar um pouco sobre os efeitos, né? Na baixa velocidade, em torno aí de 10, 15 por hora até 20 por hora, eu não terei uma inclinação demasiada no meu corpo. Porque quando eu executo uma raspada de pedaleira nessa velocidade, provavelmente eu joguei a moto, tá bom? Então eu estou tirando o efeito da inclinação de corpo e estou assumindo que jogar a pedaleira nesta velocidade entre 10 e 15 é uma coisa que é até aceitável, mas que vai te influenciar no próximo item, que é o toque de pneu no chão, né? Quando eu assumo que a 10, 15 por hora, no meio de um exercício, eu vou fomentar, raspar a pedaleira, eu estou dizendo que você deve, para executar isso, demasiadamente jogar a moto. E quando você o faz, você deixa a área de contato do pneu menor. Acontece que, como eu estou a 10, 15, 20 por hora, essa área de contato de pneu vai sofrer menos input de efeito de um efeito físico fundamental para a moto, chamado efeito giroscópico. E ali, por sofrer menos efeito nesse sentido, eu vou ter uma força tangencial menor. Então, a probabilidade de a 10, 15, 20 por hora eu raspar a pedaleira e a moto escorregar de lado, ela é mínima. Ela não é algo realmente alto, tá bom? Aspecto físico em relação à força exercida num espaço menor, que é o terceiro efeito, quando eu estou a 10, 15 por hora, não acho que vai ter muito impacto, porque eu estou numa velocidade menor e como eu estou numa velocidade menor, o efeito tangencial também é menor, então eu tendo a ter controle do guidão. Ele ainda não está excessivamente pesado, do que quando eu estou a 90, 100, 110 por hora, 120 por hora, tá bom? A propensão para erros em função desse excesso de peso diminui, porque de fato não há excesso de peso, né, o peso ali é um pouco menor. No entanto, o quinto motivo, que eu já expliquei, pelo qual não devo raspar a pedaleira, que é a raspagem das partes fixas, a pedaleira, plataforma, suporte, parafuso, bracinho conector, extensão, aquilo a 10, 15, 20 por hora em baixa velocidade tende a cravar no chão. E como eu estou fazendo a 10, 15, 20 por hora, a probabilidade da minha pedaleira, ou do meu suporte, ou da minha plataforma, ou do parafuso que conecta tudo isso, copiar o asfalto nessa velocidade pequena e travar em algum ponto de deformidade do asfalto é enorme, enorme. Quando eu levo um aluno para fazer um exercício e falo para ele: "Olha, raspa a pedaleira no chão", eu estou dizendo que a 10, 15, 20 por hora, ele vai copiar com o movimento de raspagem a imperfeição do pavimento do local onde ele está executando aquilo. E os nossos pavimentos não são respeitosos, eles são feitos sempre com muito erro, a gente tem sempre um erro de pavimentação asfáltica, a gente nunca tem algo perfeitamente retilíneo, ou a gente tem uma pavimentação que foi construída sobre paralelepípedo,
ou a gente tem um asfalto que está ruído, está cravejado, ou a gente tem um recapeamento que cria aquele bump, aquele degrauzinho, ou eu já vi, tenho vídeo, tenho foto, alguns instrutores que colocam os alunos para raspar a pedaleira naquele que não é asfalto, é aquele pavimento de bloquete. Bloquete é aqueles bloquinhos que são conectados assim, ó, eles ficam, conectados, e entre uma conexão e outra, a gente tem uma junção natural, e eu já vi pedaleiras e plataformas e parafusos e suportes e extensores cravarem nessas deformações, nessas junções, e o chão foi imediato. Então, quando eu falo que raspar a pedaleira em alta velocidade é extremamente perigoso, e quando eu falo que raspar a pedaleira em menor velocidade ou em baixa velocidade é menos assustador, não quer dizer que não seja igualmente arriscado, porque com certeza você vai se deparar com desnível, com imperfeição asfáltica, com alguma coisa que provavelmente vai fazer com que você trave a pedaleira, trave a plataforma ou trave os suportes dos seus conjuntos de colocar o pé, tá? Então, meus amigos, por A mais B, raspar a pedaleira em baixa velocidade também não é adequado, também não é uma boa ideia, tá bom? Eu queria dizer para vocês o seguinte, né, ah, fuja daqueles treinamentos não é uma crítica, não é uma crítica velada, porque eu vou fazer publicamente, mas fuja daqueles treinamentos onde o instrutor, instiga você a raspar a pedaleira, tá. Eu não sei qual que é o objetivo de fazer isso, né. Quando ele instiga você em baixa velocidade a raspar a pedaleira, ele tá na cabeça dele, ele tá fazendo você inclinar tanto a moto, a ponto de criar um raio menor. Quando você inclina bastante a moto, o raio de giro tende a ser menor. Quando o raio de giro tende a ser menor, você consegue executar as manobras de um jeito mais fácil, ok? Ótimo, perfeito. Mas aí cabe algumas perguntas. Eu falei numa das lives lá, por que isso? Para que você precisa disso? Para que especificamente no teu dia a dia? E esse é o objetivo das nossas conversas, é técnicas que vocês podem usar no dia a dia. Para que você precisa raspar a pedaleira? Qual que é o objetivo disso? Pior ainda, qual que é o objetivo de você raspar a pedaleira em alta velocidade? Qual que é o objetivo de você entrar numa curva 80, 90 por hora e raspar a pedaleira, que não seja correr risco real, real. Porque aqui agora, conversando com vocês por A mais B, ó, 1 hora, exatamente 1 hora de live, eu já mostrei para vocês 5 motivos técnicos pelos quais raspar a pedaleira nunca foi, nunca será uma boa ideia. Qual que é o objetivo de raspar a pedaleira numa curva 80, 90 por hora, que não seja se acidentar? Isso representa algum ganho de habilidade específico, alguma coisa motora? Não representa. Quando alguém vem falar comigo que foi até a cidade X, na montanha, e com os amigos, e raspou a pedaleira, eu devolvo o seguinte, né, eu falo: "Olha, vamos lá, se você raspou a pedaleira, é porque você deitou a moto em demasia. Se você deitou a moto em demasia, você provavelmente deve ter acompanhado o movimento da moto, né, então você deve ter deitado o teu corpo em demasia. Quando você deita teu corpo em demasia, você não consegue medir a quantidade de peso ou input de força necessário para que denomine uma inclinação correta e que você consiga atacar e vencer aquela curva. Ou seja, você fatalmente deve ter deitado tanto em demasia para fazer aquela curva, e o fez porque raspou a pedaleira, que não era necessário para vencer aquela curva. Se você fez isso tudo e começou a raspar a pedaleira, você está me dizendo que deixou tanto a área de pneu para fora e ficou com tão pouca área de pneu no chão, que você afetou diretamente o tracionamento da sua moto, né. Se você deixou tão pouca área de pneu no chão e afetou diretamente o tracionamento da sua moto,
Eu costumo a pensar, e tenho certeza e convicção, que de tanto você deitar a moto, porque você raspou a pedaleira no chão, você se aproximou perto da parte plana do pneu, que é aquela parte onde está tudo escrito, e aí tem um efeito nefasto para isso. E se você fez isso tudo e raspou a pedaleira, você deitou tanto a moto, que você criou uma pressão naquela mínima área tão grande, aquela mínima área de pneu que toca no chão, uma pressão, um input de força tão grande a ponto de não conseguir ter domínio e força suficiente para arrumar a tua curva, no meio da tomada dela. Tenha tanto peso ali no ato de raspar a pedaleira que você não conseguiu, ter domínio ou força suficiente para desfazer um ângulo errado, arrumar o seu tangenciamento, fazer o que tem que fazer. E provavelmente você errou o tangenciamento. 99% de certeza que se você raspou a pedaleira, você errou a tangente da curva. E aí para consertar, você fez mais besteira ainda. Você errou o tangenciamento da curva e apertou o pé no freio, ou pior, apertou a mão no freio. E aí a moto que estava extremamente inclinada, com input de força altíssimo, tende a perder o tangenciamento e agora, além do problema do pneu, toque e raspagem, você agora tem um problema real que é refazer o tangenciamento. Repare. E se você raspou a pedaleira, meu amigo, você se aproximou tanto daquelas partes que são tidas como críticas, as partes fixas da moto, que conectam a pedaleira no eixo longitudinal da moto, parafuso, suporte, mãozinha, bracinho, seja lá chama o que quiser, que aquela parte fixa não tem movimento, ou tem mínimo movimento, e provavelmente você esteve a 1 milímetro de criar um alavancamento da roda traseira. E se você alavancar a roda traseira, você vai para o chão. 5 motivos pelos quais você não deve raspar a pedaleira. 5 motivos que eu não tiro da minha cabeça. 5 motivos que são eminentemente técnicos. São técnicos, não são motivos que eu inventei. São motivos que têm um fundamento físico muito forte, né. Não faça mais isso. Não raspe a sua pedaleira, tá bom? Eu vou revisar com vocês, então, 5 motivos pelos quais você não deve raspar a pedaleira no chão. Motivo número 1: inclinação da moto em relação ao corpo, inclinação da moto e do corpo, inclinação do conjunto num contexto geral em relação a os 180 graus do chão, inclinação exacerbada, inclinação exagerada da moto, em relação ao solo. Esse é o primeiro motivo pelo qual você não deve, raspar a pedaleira, porque para raspar a pedaleira você deve obrigatoriamente inclinar o conjunto demais e provavelmente você vai errar, o input de força dessa inclinação, tá bom? Segundo motivo pelo qual você não deve raspar a pedaleira, você está influenciando diretamente o seu toque de pneu no chão. Quando você raspa a pedaleira, quer dizer que você deitou tanto a moto, a ponto de deixar a área de contato do pneu menor. E a probabilidade de uma área de pneu menor tocando no chão, quando ela encontra uma sujidade, quando ela encontra uma deformidade, de perder aderência, atrito, é alta, é maior do que quando eu tenho uma área de contato maior, né, isso é óbvio. Então, por esse segundo motivo, você não deve raspar a pedaleira no chão, tá bom? Terceiro motivo, o aspecto físico relativo às forças que são imputadas numa pequena área de pneu. Quando você raspa a pedaleira no chão, você me diz que inclinou tanto a moto a ponto de deixar uma pequena área, uma faixa estreita de pneu tocando no chão. E quando você tem, lembra do conceito físico, quanto menor a área, mais pressão de força exercida naquela área, o terceiro motivo termina levando ao quarto motivo pelo qual você não deve raspar a pedaleira. Quando eu tenho muita pressão numa pequena área, eu não consigo desfazer o movimento, porque há muito peso envolvido ali. E, portanto, o quarto efeito pelo qual eu não devo raspar a pedaleira no chão é que quanto mais peso eu tenho naquela faixa estreita, maior a propensão a erros,
como erros de traçado, como erros de recálculo de curva, como erros de tomada de curva, como muitos erros. Tem muito mais erro derivado disso. E o pior, quando eu me deparo com erro, tem tanta pressão, tem tanta força que eu não consigo desfazer o movimento. É duro, porque eu deitei tanto a moto, tem tanta pressão naquela faixa estreita que eu não consigo desfazer o movimento. Quase sempre quem se acidenta nesse ponto é porque colocou tanta força que fez aquele movimento de clique. O movimento de clique é quando você tenta voltar, não consegue e de repente, de tanta força que você coloca, você faz aquele dá aquele tapa na moto. E aí, meu amigo, é chão. E o quinto motivo pelo qual você não deve raspar a pedaleira no chão é que quando você raspa a pedaleira, você tende a ultrapassar o movimento natural que a pedaleira tem, que é aquele movimento de subir e descer. Cada pedaleira tem um movimento de subir e descer que é um pouco mais exagerado, algumas conseguem encostar perto do quadro, do eixo longitudinal da moto, outras têm pouco movimento, em especial as plataformas, e aí você tende a chegar nas partes fixas, que são as partes que seguram ali a pedaleira e a plataforma no conjunto ciclístico da moto. E a parte fixa não tem movimento. E se não tem movimento e começa a raspar, ela tende a alavancar o conjunto longitudinal da moto, representado exclusivamente pela, pelo alavancamento da roda traseira da moto. E se isso acontece, você tem perda de tração. E havendo perda de tração, o acidente é inevitável, tá bom? E é isso. Um abraço a todos. Valeu, tchau, tchau.